Se você é bilíngue ou poliglota, falar mais devagar pode te ajudar a organizar melhor as suas ideias, melhorar a sua pronúncia e sua dicção. Meu nome é Luiz Duarte e eu sou professor de idiomas. Hoje eu vou explicar por que falar mais devagar pode ser útil para quem é bilíngue ou poliglota. Todos nós já passamos por momentos em que tivemos brancos, ou embolamos palavras, pensamos em uma palavra de um idioma e acabamos falando outra e fica tudo misturado. Bom, quando nós analisamos já estudos feitos por neurologistas com máquinas de ressonância e companhia ilimitada, o que foi descoberto é que essa ideia que nós temos de virar a chave de um idioma para o outro, ela não é bem uma realidade. Nós não ficamos só com o português, depois mudamos para o inglês, depois para o espanhol. O nosso cérebro ele não funciona exatamente assim. O que nós percebemos é que ele está com o seu português, o seu inglês, seu espanhol, os outros idiomas de qual você tem conhecimento ativos. E eles estão competindo para formar palavras, formar as frases. E isso explica por que uma pessoa que tem fluência em determinados idiomas e do seu idioma nativo, ela começa falando uma frase em um determinado idioma e, ocasionalmente, ela insere palavras de um outro idioma, às vezes sem perceber, tanto na fala quanto na escrita, tá? Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, eu tinha retornado do meu intercâmbio na Espanha e eu falando, não sei o que, solamente, solamente, e ela virou, o que é solamente? Eu falei, não, solamente é solamente. E ela falou, não, solamente é espanhol. Eu falei, somente. Né? Quando eu tinha retornado também na faculdade, eu estava escrevendo textos e fazendo provas. Alguns dos meus professores pediram para que, quando fossem tarefas a serem entregues, que eu pedisse colegas que não tinham conhecimento do espanhol para ler aqueles materiais e ver se eu tinha colocado según ao invés de segundo, basado em ao invés de baseado em tal autor, né, nesse sentido, porque eu, pela fluência, eu passava reto, eu não percebia que eu tinha colocado. E um outro colega que também tivesse fluência naquele idioma, o cérebro dessa pessoa ele vai fazendo a tradução automática. Então, se tiver aquelas palavras ali no meio, ela muitas vezes ela corre um risco de não perceber. Então, por isso que quando nós falamos mais devagar e escrevemos, né, estamos de forma mais atenta no momento presente, isso facilita com que possamos organizar melhor as nossas ideias, verificar quando essas coisas estão acontecendo. Né? Pessoas que são bilíngues ou poliglotas, elas costumam enfrentar mais momentos de branco também. Né? Por esse mesmo motivo em que os idiomas são todos ativos na nossa cabeça, acontecendo tradução simultânea de tudo, né? Eu estou falando agora em português, mas o meu cérebro está traduzindo automaticamente para o inglês, para o espanhol, eu tenho alguns conhecimentos de francês e de dinamarquês, meu cérebro está fazendo essa tradução dos termos que eu conheço nesses respectivos idiomas. E aí, o que acontece? Em determinado momento, eu estou falando em um idioma, mas a pessoa me pergunta alguma coisa, eu vou fazer uma intervenção e eu tenho uma expressão de algum idioma que eu acho mais legal. Né? Quando eu estava na Espanha, mesmo conversando em inglês com os outros intercambistas, eles adoravam a expressão me da igual, ao invés de whatever. Né? E aí, o que acontecia? Nós estávamos conversando em inglês e quando tinha que falar entre opções e que para eles não fazia diferença, eles optavam por me da igual, usavam uma expressão em espanhol. Então, em alguns momentos, uma pessoa que é bilíngue, ela vai fazer intervenções de um outro idioma, às vezes no início, porque ela sente que tem um charme, porque é legal usar uma expressão que ela aprendeu, mas às vezes essa expressão pode acontecer de forma instantânea, né? Sem pensar muito.
eu sou descendente de árabe, a minha bisavó, ela não aprendeu a falar o português direito, e a minha avó, por ter que comunicar com ela em árabe, ela falava com frequência termos em árabe com a minha mãe e os meus tios. Termos do tipo basta, né? Quando eles estavam brigando, né? Skit, né? Então ela usava esses determinados termos que a partir da minha mãe foram perdidos. Na minha família a gente não usa, mas existiam esses termos que ela falava de forma instantânea. Ela não pensava muito, né? Olha, eu vou falar em árabe com os meus filhos estes termos, até mesmo porque ela não tinha o hábito de conversar em árabe com eles. Então, quando nós vamos para esses outros idiomas, nós temos essas palavras que nós inserimos de um outro idioma porque foi interessante, foi legal, ou porque nós não percebemos que fizemos aquela transição, né? E é um momento em que a outra pessoa que está ouvindo e que não entende, igual eu dei o exemplo do solamente, vai virar e te perguntar, peraí, o que é isso aí que você acabou de falar? Em outros momentos, você pode inventar palavras ou trocar a pronúncia de determinadas palavras. Um exemplo disso é uma vez que eu estava sozinho em casa, pensando com os meus botões, e eu pensei, eu tenho que analisar o financial. E aí eu fiquei assim, financial tá estranho, isso tá errado, não é financial. Eu fiquei pensando, matutando, até que me veio uma luz. Era financeiro, mas eu pensei na palavra em inglês, só que por mais que eu tenha pensado na palavra como se escreve, eu pensei na leitura dela em português. Né? Em vez de financial, eu pensei financial. Algumas das pegadinhas que o nosso cérebro arma para a gente, uma vez que você tem conhecimento de várias palavras que representam a mesma coisa. E tem várias formas que o seu cérebro foi treinado para ler determinadas letras, determinados símbolos. Então, essa é uma outra situação, inventar palavras. A minha esposa, com frequentemente, ela fala, você está inventando. Ia sair inglês agora, ia sair espanhol. E eu percebo mais vezes ainda, momentos em que eu vou falar uma outra palavra e eu dou uma pausa, e por isso o vídeo fale mais devagar, porque você vai conseguir notar o momento em que você vai fazer uma mudança involuntária. E aí, como você está falando mais devagar, essa pausa ela não fica tão marcante na sua comunicação e você é capaz de reorganizar as suas ideias. Um outro ponto é o branco, né? Pessoas que são bilíngues ou poliglotas têm mais branco porque entra esse choque e acontece aquele famoso momento em que a pessoa fala, nossa, eu esqueci até mesmo em português, né? Porque houve esse conflito. A parte do seu cérebro responsável pelo inglês, pelo espanhol, pelo português, elas estão competindo para formar uma palavra, deu um choque e sumiu todas as palavras. Né? Um neurologista vai saber explicar com mais detalhes essa parte, mas é um evento que acontece com maior frequência em bilíngues do que monolíngues. Então, fica aqui a dica, quando for falar, né, e aqui eu coloco que isso acontece mais com pessoas a partir do nível intermediário, porque aí você já consegue articular ideias com maior frequência, maior velocidade, você já tem um vocabulário mais extenso, é que você procure falar de forma mais pausada, mais clara. Uma vez eu fui numa palestra de um brasileiro, mas que ele vivia muito em contato com o Japão, e ele virou e falou o seguinte, olha, eu peço perdão se a minha pronúncia não estiver muito boa, porque eu sou fluente em japonês, tenho trabalhado muito com o Japão, tem um tempo que eu não falo em português, ele já era um senhor. E aconteceu que a palestra dele foi uma das melhores, com a melhor pronúncia, foi uma das mais fáceis de entender, porque ele foi falando de forma pausada, clara, de forma aberta, e ficou muito claro. Em contraste com outros brasileiros que às vezes aceleravam demais a velocidade das suas frases e dificultava o entendimento. Então, essa é a dica. Procure falar com calma, respirar, e organizar as suas ideias, se dando tempo para perceber o que está acontecendo. Caso você esteja indo mais para um idioma para o outro e você quer fazer uma mudança, né, identificar o momento que você quer fazer uma intervenção com uma determinada expressão de algum outro idioma,
ou quando isso está acontecendo de forma involuntária e você quer buscar para retornar ao idioma alvo daquela conversa. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.